Boa tarde, irmãos, tudo bem? Hoje o vídeo é curtinho, tá? Nós temos algumas direções, né, para passar para os irmãos a respeito de continuar com o desenvolvimento da nossa dissertação. Nós já fizemos a introdução, que é justamente colocar o primeiro contato, né, da pessoa que vai nos ouvir ou que vai ler o nosso texto, o primeiro contato dessa pessoa com o assunto que vai ser abordado durante aquele discurso, seja ele escrito ou falado. Então, nessa parte inicial, que é a introdução, nós fizemos uma apresentação do assunto, que é o tema da nossa dissertação, que é o tema do nosso discurso, que é onde nós colocamos a nossa tese, né? E nessa introdução nós colocamos também a argumentação que nós vamos utilizar para explicar essa tese que nós dissemos. Então, a introdução é para isso, né? É porque tem um assunto que a gente quer falar sobre ele, e aí, como é que nós vamos começar já explicando? Não, primeiro a gente tem que abordar o assunto, falar qual é o argumento que nós queremos explicar naquela reunião. E a partir dali, nós vamos agora desenvolver esse assunto, que é o que o próprio nome fala, é o desenvolvimento do discurso. Né? Nós fizemos a introdução, vamos fazer agora o desenvolvimento e em poucos dias vamos estar fazendo a conclusão do assunto. Por que que isso é importante, irmãos? Como eu já falei, quando a gente vai explicar algum assunto para alguém, isso precisa ter começo, meio e fim, para que a pessoa consiga acompanhar o raciocínio e que ela não tenha dúvida de onde começou aquele assunto, o porquê daquele assunto, como é que ele se desenvolve, que tipo de implicações, ou seja, quais são as características, as causas, as consequências daquele assunto, e finalmente nós vamos chegar ao ponto de concluir, fazer um fechamento, ou seja, alinhavar tudo o que nós falamos durante o nosso discurso a respeito daquele assunto, certo? Então, qual que é a função da nossa dissertação, né? Como a gente já comentou também, a dissertação ela é um recurso que nós utilizamos no dia a dia. Qualquer assunto que eu queira conversar com alguém, eu vou dissertar. É o fato de dissertar que me vai fazer falar sobre aquele assunto. Então, não tem nenhum tipo de estranhamento para nós. É algo que é corriqueiro, né? Só que talvez a gente nunca tenha parado para pensar o quanto é comum isso na nossa vida. Então, agora nós vamos passar para a parte que é uma discussão dos argumentos que foram colocados. Como eu usei o exemplo na primeira aula sobre o perdão, a tese que eu coloquei é que o perdão ele está relacionado ao amor. Então, a partir de agora, vem essencialmente a parte que eu comentei com os irmãos, que é ou eu estudo o tema ou eu não vou ter o que fazer no meu desenvolvimento. O meu desenvolvimento ele depende de conteúdo que eu vou adquirir. De que forma esse conteúdo? Pesquisando sobre o assunto. E no nosso caso específico, a nossa base de pesquisa é a Bíblia. É onde nós vamos encontrar todos os argumentos, todos os, os pontos que são necessários serem falados a respeito de determinado assunto. Então, no caso específico que eu usei de exemplo, se eu vou falar sobre o perdão de Deus, utilizando a tese de que o perdão está relacionado ao amor, então agora eu vou estudar esse assunto na Bíblia, estudar sobre o perdão na Bíblia. O que que a Bíblia me fala sobre o perdão? O que que a Bíblia me fala sobre o perdão estar ligado ao amor? Por que que o perdão está ligado ao amor, né? Então eu vou pesquisar, vou estudar sobre esse assunto. No caso do perdão, eu vou ver os versículos que falam que nós estávamos separados de Deus por causa do pecado e pelo amor que Deus teve por nós, ele colocou o próprio Filho, ele se fez carne, na verdade, né? E veio como Jesus veio encarnado para poder nos perdoar. Por muito nos amar, ele fez isso. Então eu vou procurar versículos que me que me fundamentem, que embasem esse argumento que eu utilizei na minha tese, tá certo? Então, assim, não tem muito segredo. Vai ficar difícil de fazer isso
se eu não tiver conhecimento sobre o assunto. Como é que eu vou falar sobre um assunto do qual eu não conheço? Não tem jeito. Se alguém chegar em mim e falar assim, Clarissa, por favor, você poderia me explicar como funciona um foguete? Eu vou ficar completamente perdida. O máximo que eu posso fazer é falar, olha, me dá uns 2 dias que eu vou buscar explicações e aí eu consigo trazer algum conteúdo para você a respeito disso. Mas do contrário, eu não tenho como saber. E é da mesma maneira com a gente, irmãos. Por isso, nós precisamos estar sempre em comunhão com a palavra de Deus, em comunhão com o próprio Deus, que é a sua palavra. Porque se nós não estivermos, nós não vamos ter conhecimento da palavra de Deus. Como é que eu vou chegar em uma casa, em uma família que está passando por uma luta, por exemplo, num momento de que tem alguém doente na família? Como é que eu vou falar que Deus cura as pessoas? Como é que eu vou explicar para ele o poder de Deus sobre a nossa saúde se eu não conheço o que a Bíblia me fala sobre isso? Quais são as promessas de Deus para a cura? Como que funciona tudo isso? Eu não vou ter assunto algum para falar. Da mesma maneira, se eu vejo algum casal que está tendo problema de relacionamento, um problema no casamento, como é que eu vou ajudar esse casal se eu não me capacitei a falar sobre aquele assunto? Então, irmãos, não tem muito segredo agora. Nós estudamos a introdução, nós estudamos alguns conectivos, né? E aí, quando nós terminamos a conclusão, eu até falei isso para os irmãos na primeira aula, se eu não me engano, isso foi na primeira aula, de que nós podemos encerrar a nossa introdução fazendo tipo uma chamada. Olha, então vamos prosseguir em estudar esse assunto. Então, eu terminando isso, é como se a introdução ela já tivesse fechada. Então, a partir dali eu vou prosseguir com o assunto, tá? Então, vamos voltar igual a gente fez na última aula. Eu cheguei na residência para fazer a reunião e eu vou falar: boa noite, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o perdão, que é o nosso tema. O perdão de Deus, ele está relacionado ao amor. Nós vemos na Bíblia Jesus falando que nós devemos perdoar os nossos irmãos. Nós vemos versículos que falam que foi por causa do perdão de Deus que nós pudemos nos relacionar novamente com Deus. Então, vamos estudar sobre esse assunto na reunião de hoje. Fim, concluí minha introdução, certo? Então, agora eu vou iniciar o meu desenvolvimento. E aí eu vou. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E a partir daí eu vou desenvolvendo como que vai ser esse raciocínio. Eu sei, irmãos, que talvez a forma como eu explico parece repetitiva, mas nós precisamos entender que existem coisas que para algumas pessoas é fácil e para outras pessoas talvez não seja tão fácil. Então eu tento explicar a mesma coisa de várias maneiras diferentes para que todos consigam compreender. Tá certo, irmãos? Não se esqueçam, sempre tenham foco de que o nosso objetivo é que os irmãos estejam capacitados a levar a palavra de Deus em qualquer lugar. Porque não adianta eu saber a palavra de Deus para mim. Eu tenho fé, eu creio eu creio nas promessas, eu creio que o Senhor cura, eu creio que o Senhor regenera, eu sei que o Senhor cuida, eu creio que Ele tem prosperidade, eu creio que Ele tem restauração para o casamento, para a saúde, enfim, eu creio em tudo isso. Mas como que eu vou cumprir o meu papel na obra de Deus se eu sei de tudo isso, mas eu guardo isso só para mim? Então a nossa função é sermos semeadores da palavra de Deus. Se nós não estivermos capacitados, se nós não buscarmos nos prepararmos, estarmos prontos, sempre prontos, né, a falar de Deus para as pessoas, nós não vamos estar cumprindo a nossa função enquanto obreiros. Porque isso é o mais importante, é levar o evangelho do Senhor para as pessoas e poder fazer com que as pessoas compreendam quem é Deus, o perdão de Deus
e o amor de Deus por nós. Então, irmãos, é isso. Por hoje é isso. Atividade da semana. Peguem a introdução que os irmãos escreveram. Eu, eu já dei o retorno para todos que me enviaram a introdução, tá? Peguem essa introdução e a partir dela, agora na introdução dos irmãos já tem o tema que os irmãos querem falar e quais são os argumentos que sustentam esse tema. Peguem essa introdução agora e escrevam o desenvolvimento. Agora é como se vocês estivessem, se os irmãos estivessem dando uma aula sobre aquele assunto que os irmãos escolheram falar na introdução, tá certo? Escrevam isso para mim, por favor. E no decorrer da semana, continuem da mesma maneira, mandam pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Eu vou deixar escrito na descrição do vídeo o endereço de e-mail, tá? Para os irmãos poderem mandar para mim, se quiserem mandar por e-mail. E os irmãos podem mandar também no WhatsApp. O e-mail é cla.solutionfoto@gmail.com. Cla, que é CLA, solution, que escreve desse jeitinho que eu falei, solution, com N de navio, foto, tudo emendado, @gmail.com. cla.solutionfoto@gmail.com. Fiquem com Deus, irmãos, Jesus abençoe e até semana que vem.